Apocalipse capítulo 2, verso 20, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Obrigado, Deus, por mais esse momento e por mais uma porção da Tua palavra. Estamos satisfeitos, mas queremos só um pouquinho mais. Dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos, para que neste momento as Tuas bênçãos sejam maiores em nossas vidas. Amém. Obrigado, amados. Sentai-vos. Descobri, ó Deus, que
mencionei anteriormente que nós estamos falando dessa série de mensagens sobre o compêndio Parênteses, composto de 15 mensagens. Mas já foi pregado a mensagem Pintura de Jezabel, depois foi pregado Paganismo de Jezabel, depois foi pregado a mensagem Política, depois Governo, Missão, Torre, Caráter, Companheirismo, Convívio de Jezabel e Fábula de Jezabel. E agora trazemos mais uma porção da palavra, subordinada ao tema Mosteiro de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. A profetisa Jezabel agia do mesmo modo que os antigos israelitas, os quais faziam o que lhes parecia direito aos seus próprios olhos. Você vê isso em Juízes, capítulo 17, verso 6, 21 ao 25. A profetisa Jezabel marca tudo isso para nós. Nos dias do profeta Jeremias, tudo isso repetiu-se novamente. Os responsáveis, melhor dizendo, por guiar o povo foram todos desobedientes, porque não consultaram o Senhor. Jeremias 2:8. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não quiseram saber de mim. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Os líderes estavam tão indiferentes a respeito à presença e ao poder de Deus, que não notaram que ele os deixara. Não procuraram saber por que a bênção e a presença do Senhor se havia afastado de Israel. Como aconteceu nos dias do sacerdote Eli. 1 Samuel 4, 21 a 22. E acabou, foi-se a glória de Israel, pois é tomada a arca de Deus. Hoje, mais do que nunca, os líderes espirituais devem vigiar e se preocupar quanto à presença de Deus e as manifestações do Espírito Santo, quando não se constatarem nas congregações. Os ministros devem falar somente a palavra de Deus e encaminhar o povo de volta ao Senhor. Porém, em Judá, muitos ministros profetizavam pelo poder demoníaco, em nome de ídolos, como fazem certos obreiros neopentecostais, ao ponto de muitas de suas reuniões mais parecerem sessão espírita ou terreiro de macumba, movidas por batuque de macumba e por ritmo de candomblé. E devido à glossolalia e à xenoglossia, línguas estranhas, chegam a roncarem como porcos e a uivarem como lobos e até latirem como cães, atribuindo isso ao dom de línguas do Espírito Santo. Que blasfêmia, que horror! Efetivamente, há pessoas que têm a bênção e a presença de Deus e as ocultam. Outras, no entanto, têm apenas as bênçãos, os dons, e manufaturam a presença do Senhor. E algumas não têm coisa nenhuma, a não ser a aparência de piedade. E por isso o Senhor as rejeita e se desvia delas
como se desviou de Saul. Saul era profeta também. Curiosamente, já assisti vigílias desse sistema. São coisas terríveis. Embora haja nas reuniões pessoas bem intencionadas, porém há outras pessoas incrédulas, incorporando caboclos. E há caboclos dominando pessoas que se dizem cristãs. É algo tão horripilante que até o espírita Allan Kardec se envergonharia de contemplar tal coisa. Todavia, convém lembrar que não devemos zombar daquilo que não conhecemos e nem criticar aquilo que não entendemos. Pois há o dom de línguas dos homens e o dom de línguas dos anjos. Língua dos anjos e língua dos homens. Até mesmo muitos pentecostais não sabem disso que eu estou falando. O dom de língua dos homens deve haver intérprete quando ela for proferida na congregação. Quanto à língua dos anjos, é para você conversar com Deus, você e Deus, e ninguém deve impedir, e isso deve ser feito em voz baixa. Logo, se os líderes de hoje, inclusive os da mensagem, pregam ideias humanistas, motivacionais e denominacionais, como as que encontram em grande parte da psicologia, da filosofia e da teologia liberal, em vez de pregarem a palavra de Deus, tornam-se tão culpados quanto os profetas, pastores e sacerdotes do tempo de Jeremias, capítulo 2, 1 a 37. Satanás não quer que estejamos no centro da vontade de Deus, pois o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Quando o diabo não puxa a pessoa, ele o empurra. Quando ele não consegue mantê-lo relaxado, fazendo a obra de Deus relaxadamente, ele leva-o ao fanatismo. E, quando ele não o afasta da igreja, ele envenena-o com fofocas e ismos para contaminar a congregação. Leia a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 80. Sedução consiste em enganar, corromper e iludir. A sedução, dita em direito, se refere de atrair ou encantar pessoa maior de 14 anos e menor de 18, valendo-se da sua inexperiência ou justificável confiança para manter com ela conjunção carnal. A sedutora rainha Jezabel, página 97, se maquiava, se insinuava e dançava para conquistar os eunucos e tentou fazer o mesmo com o rei Jeú, sendo malogrado o seu plano. 2 Reis 9, 30 a 32. A sedução da fama abate os incautos. Há ministros vitimados pela tríplice sedução: fama, mulher e dinheiro. Já falei, não esqueçam, não se engane, o risco corre em torno da mulher de casa. Não dei às mulheres a tua força, Provérbio 31, 3. Esse contexto nada mais é do que a velha serpente sedutora, a qual sabe como calar um pregador e como destruir a sua maravilhosa união conjugal. E assim, esse ministro, que tantas famílias salvou, jaze agora vitimado pelo letal veneno da fama, não podendo salvar a si mesmo.
Das suas 99 virtudes, ninguém se lembra. Mas, entretanto, do seu único erro, ninguém esquece. E hoje sobrevive caluniado, difamado, injuriado. Tudo é vaidade. Isso acontece porque o dom ministerial tem elevado muitos homens e, ao mesmo tempo, além de ter elevado muitos homens, mas ao mesmo tempo abatido outros. O dom é uma cintilante luz de vida que penetra na esfera da natureza das pessoas. É uma porção da natureza de Deus, a qual, quando envolve alguém, reveste-o com sopro de vida. O dom protege, abre a porta e alarga o caminho. Foi o dom que tirou José da prisão egípcia. O dom faz o ministro sair do caminho para Deus operar. Porém, em se tratando de dom, toda vigilância é pouca. O pastor Mauro Luiz Cardoso diz: pela excelência do dom, eu já provei os espinhos. Por conseguinte, todos os obreiros têm que enfrentar sua via sacra, seu holocausto. Isso é matemática. Portanto, não dependa simplesmente do dom. Confie no doador. Os ministros devem ser muito mais vigilantes. Quando eu menciono a mensagem, a ordem da igreja, é por causa do parágrafo 9. E diz o profeta de Deus: e recordem, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E espero que nesta igreja vocês cumpram a palavra e preservem o espiritual, porque recordem, todas as forças das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comecem a crescer no Senhor. No Senhor. Falei sexta-feira, cuidado, quando você começar a crescer, quando começar a ser usado por Deus, vigie, o diabo vai te derrubar. Ele até permite que você suba um pouco, para que a sua queda seja maior. Vigie, vigiemos. E vocês devem ser soldados, não só novos recrutas, mas agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás entrará entre vocês e fará com que disputem um com o outro. Você notar que aquilo está te levando para se chocar com o outro, você já sabe, é Jezabel, é Satanás. O Espírito Santo já se afastou. O Espírito Santo não fica onde há contenda, onde há discórdia, onde há disse-me-disse. Vigie, Jezabel é sutil. E disputem um com o outro, se puder conseguir. Expulsem-no imediatamente. Diz, sai! Diga, sai! Sai desse ambiente. Sai do meu irmão. Sai de mim. Esse é o Espírito Santo. Não confie muito em pessoas expert em expulsar demônio dos outros. Confie naquele homem que expulsa demônio dele. Não confie muito em homem que sai corrigindo a casa dos outros. Confie naquele homem que põe em ordem a sua casa, a sua vida. E até canta: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Conclui o profeta.
vocês são irmãos e esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz do entardecer. Quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está indo para o concílio de igrejas e logo porão um anúncio aqui nesta porta fechado. Então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente num desses dias fecharão estas igrejas, tirarão do ar esse programa, essa página. Se não aceitarmos a marca da besta e dependemos de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte, é isso o que pretendemos fazer. Deus te abençoe. Um desses ministros de Jezabel, sem revelação e posicionamento, página 97, foi pastorear uma igreja na cidade de Kokevaliki, na Islândia. Imbuído de suas ideias modernistas, começou em suas pregações inculcá-la nos crentes. Ao fim de 2 anos de ministério, ao visitar um membro da sua igreja que estava enfermo, depois de breve conversação, disse o pastor ao membro da igreja: quer que eu leia, disse o pastor, quer que eu leia a Escritura, leia a Bíblia e oremos juntos? Está bem, irmão? Disse o moribundo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Pedindo à esposa que lhe trouxesse uma Bíblia. O pastor, ao abrir a Bíblia, viu uma coisa incomum. Faltavam alguns livros naquela Bíblia. E certos versículos estavam rasurados. E alguns capítulos cortados. Era aquilo um livro vergonhosamente mutilado. Apenas bom para se jogar no lixo. O pastor então severamente perguntou: o irmão moribundo, irmão doente, o irmão não tem uma Bíblia melhor do que esta aqui, que está toda mutilada? O pastor tinha autoridade. Eu gosto assim do pastor que fala forte, com autoridade, mas que prepara também o soco, para receber o soco pela sua desordem. Ao que o moribundo respondeu: quando o senhor pastor, que está falando forte aqui na minha casa, chegou aqui, eu tinha a Bíblia completa. Mas quando o senhor disse que tal livro era apenas um mito, eu arranquei. Que tal capítulo não era autêntico e que tal versículo não era inspirado, eu os eliminei. Se o senhor permanecer aqui mais um ano, certamente só a capa da Bíblia restará. Eu sei que você gostaria de olhar para a cara desse pastor, né? Pega outra aqui, tira de mim menos instante. Vê esses outros. Que vergonha para um pastor. O que dá firmeza para um pastor? Não, tem para cá, pega daqui, tira de mim. O que dá firmeza para um pastor é enquanto ele coloca a palavra de Deus, quando ele diz, está escrito, não importa se a palavra te corte. Eu confesso a vocês, eu não coloquei uma linha nesse trabalho, se não fosse pensando em mim. Eu fiz isso aqui para mim, porque daqui a 100 anos, isso está comigo. Está com os meus amigos, com meus irmãos, com a minha igreja, com a minha família. Eu fiz isso aqui para me corrigir, para me cortar. Quando eu pensei que preciso de uma limpeza, eu vou lá. E agora estou gravando, que é para perpetuá-la mesmo. Quando eu não quiser ler, eu vou escutá-la.
nunca se oponha à Bíblia. Suporte. Infelizmente, esse espírito ainda hoje cavalga entre pastores que se julgam autorizados a interpretar a Bíblia. Falei daquele pastor na televisão, dizendo, quero falar sobre dons de línguas, e aqui está escrito, capítulo 12 de 1 Coríntios, não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. E disse, então, irmãos, não vamos ser ignorantes. Línguas estranhas não existe. De Adão até hoje ninguém falou línguas. Só que falava línguas estranhas quem estudava para tal. Um pastor na televisão ensinando isso. Dizendo que é para não ser ignorante. Lendo o que Paulo disse. E fazer essa afirmativa. Não há línguas estranhas no meio do povo de Deus. E depois, desavergonhadamente, ainda leu o capítulo 19 de Atos. Sabe quantas vezes ele voltou atrás, na tolice que havia falado? Nenhuma. Porque a Bíblia não tem valor para ele. Até porque a igreja dele nem se considera evangélica. A igreja dele não se considera evangélica, ela só crê no advento. Agora, nós aqui somos diferentes. Nós cremos no advento e naquele que veio para precursar o advento. E a congregação aplaude a Jesus Cristo. Essa é a diferença. Nós não cremos pela metade. Interpretar a mensagem, a Bíblia, a mensagem. Alguns dizem que o Antigo Testamento é apenas história. Outros dizem que o Novo Testamento não é totalmente inspirado. A exemplo daquele seminarista batista que disse para a mãe dele, a mãe mandou dizer, filho, eu estou passando mal, estou morrendo. Ele estava fazendo seminário, se formando em pastor, numa outra cidade, na América. E mamãe, não posso chegar a tempo aí. Sinto muito. Tudo indica que não vou vê-la com vida. Só que os irmãos foram lá, esses irmãos que falam línguas estranhas, que creem em profeta, que dão glória a Deus, que dão aleluia, que cantam somente crer, mas que cantam também tudo é possível. Porque existe uma grande pleia no Brasil que só sabe cantar somente crer, somente crer, somente crer. Mas existe outro que canta, tudo é possível, tudo é possível. Temos que ter a mensagem completa. Se você não dá conta de pregar a mensagem de William Branham completa, para! Deixa isso para quem dá conta, rapaz. E esses irmãos chegaram na casa da senhora, oraram por ela, ungiram com óleo em nome do Senhor, sem nenhum medicamento, que ela não tinha mais medicamento, e a mulher foi restaurada completamente, através do poder da fé, com imposição de mãos, em nome do Senhor. Passados dias, dia das mães, né? Sempre os filhos ingratos, hipócritas, aparecem, dia das mães. Você que sua mãe, aguardam. Foi no dia das mães, provavelmente, o filho chegou. Mamãe, oh, meu filho, entre, meu filho, aleluia, glória a Deus. Mamãe, que negócio é esse? Um dia desse eu estava morrendo. Agora já está com essa conversa de pentecostal aí, de aleluia, glória a Deus. O que aconteceu com a senhora? Ah, meu filho, eu estava morrendo já, mas já estava nas últimas. E não tinha medicamento, mas vieram os irmãos aqui, eles leram aqui em casa, Marcos capítulo 16, fizeram uma volta em torno de mim, colocaram a mão na minha cabeça, me ungiram com óleo, e oraram, e eu levantei, completamente sarada, curada. E o pastor incrédulo, filho dela, disse, mamãe, isso é um engano, mamãe. Essa escritura, eu estou vindo do seminário agora, essa escritura de Marcos 16,
que eles leram aqui na sua casa e colocaram a mão na sua cabeça, essa escritura não existe no original. Os autógrafos não provam isso. Não, mamãe. E além do mais, não tem inspiração nenhuma nisso. Isso foi inventado lá adiante pelos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. Mamãe, você não está me entendendo? Eu estou dizendo para a senhora que essa escritura, eu não sabia que a senhora não dava aleluia, agora já está dando aleluia. Ah, meu filho, tu não sabe a alegria do meu coração. É uma alegria que eu transbordo até em línguas estranhas, meu filho. Meu filho, mamãe, essa escritura não tem inspiração. Então, glória a Deus, meu filho, glória a Deus, meu filho, glória a Deus, meu filho. Não tem inspiração, mamãe. E a senhora continua dando glória a Deus. Pois é por isso mesmo, se essa escritura não tem inspiração, fez tudo isso na minha vida, calcula se fosse inspirada. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Quando Deus quer operar, nada pode impedir. É muito grande os milagres que Deus faz aqui. Quando Deus quer operar, nada pode impedir. É muito grande os milagres que Deus faz aqui. A mensagem é de fogo, mensagem é de poder. Não despreze esta mensagem, venha receber. A mensagem é de fogo, mensagem é de poder. Não despreze esta mensagem, venha receber. Deus mandou o William Branham com a mensagem de amor e a coluna de fogo que acompanhou. Deus mandou o William Branham com a mensagem de amor e a coluna de fogo que acompanhou. A mensagem é de fogo, mensagem é de poder. Não despreze esta mensagem, venha receber. A mensagem é de fogo, mensagem é de poder. Não despreze esta mensagem, venha receber. Amém. Como é que a irmã dizia, quando ela estava lá, como é que ela dizia? Aleluia, aleluia. Como é que ela falava? Ela exclamava? Aleluia, aleluia. Seria bom até a gente aprender com ela. A gente vai passando o tempo e vai esfriando. Né? Pessoas não autorizadas a interpretar a Bíblia e a mensagem dizem que o Velho Testamento é apenas história, o Novo Testamento não tem inspiração, e outros afirmam que Paulo era um machista complexado com ministério feminino e que Pedro era um analfabeto desautorizado a falar sobre o batismo cristão. É até curioso, né? São Pedro diz assim, não foi eu que disse? Pedro diz, não foi eu? Ele diz, foi o Espírito Santo que disse. Aleluia. Por estas e outras razões heréticas é que têm surgido muitas traduções e interpretações da Bíblia e, consequentemente, tantas seitas, denominações e religiões. Agora pergunto, porventura, esse não é também o mesmo Espírito que tem disseminado essas traduções e interpretações da mensagem de William Branham? Dizendo o que é profético e o que não é, o que é inspirado e o que não é, o que é primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Pelo visto, se o arrebatamento tardar um pouco mais, nem a capa da mensagem e nem a capa da Bíblia restarão. No capítulo 1, verso 4, 1 e 2, de 1 Timóteo, ele termina dizendo isso, e você atenta para essa escritura. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos repetir? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cauterizado a sua própria consciência. Agora, nós não, eu e você não. Nós cremos em toda a Bíblia, queremos a Bíblia como ela é. Creio eu
na Bíblia.